Bom, galera, hoje a gente vai falar rapidamente, tá? Um assunto bem curto, mas que demanda um pouquinho de atenção para não dar alguns moles, tá bom? Que é sobre corrente elétrica e os resistores elétricos, ok? Então, vamos ver o que a gente pode tratar. Primeiro de tudo, né? O que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo de cargas. Prestem atenção, que eu já comentei sobre corrente elétrica antes, mas eu quero chamar atenção sobre fluxo de cargas. Fluxo significa que é algo que está escoando por ali continuamente, tá? Se você pegar e pegar água de um balde e jogar numa bacia, no início vai estar fluindo ali, mas depois quando acabar a água do balde, na bacia ela vai ficar paradinha. Então ali você não tem um fluxo de água, você tem água que está parada, ok? Então é um fluxo mais ou menos ordenado, né? Está mais orientado de cargas elétricas que estão passando por uma certa região. Normalmente aqui para a gente, o que a gente vai considerar são fios elétricos, ok? Condutores elétricos. Esses fios de cobre que ficam nas nossas casas aqui, tá bom? Só que pare para pensar uma coisinha aqui comigo, olha só. A gente vai considerar basicamente, só para facilitar nosso entendimento, tá? Que seriam cargas, por exemplo, elétrons, ok? Só que eu estou falando de cargas elétricas de forma geral. Posso ter movimento de partículas positivas também, tá? E aí o que acontece? Eu estou forçando o movimento de uma enxurrada de carga elétrica negativa, tipo os elétrons, por uma região, no caso de um fio, que está cheio de quê? De átomos. E os átomos têm o que na sua borda? Na sua eletrosfera? Elétrons, que são cargas negativas. Então, olha só, eu estou forçando a passagem, beleza? De cargas negativas por uma região que está cheia de cargas negativas. Qual é o primeiro instinto assim que nos leva a pensar? O que vai rolar ali de imediato? Quando eu estou forçando essa passagem? O que vai rolar ali? Quando eu forço essa passagem de carga elétrica negativa por uma região que tem um monte de carga elétrica negativa? Vai rolar repulsão, né? Inicialmente ele vai ter uma grande resistência ali. Então, imagina vocês, cada um de vocês é um elétron. Okay? E eu estou tentando forçar com que vocês passem por uma região que está oferecendo dificuldade a vocês passarem, uma resistência. Como que eu faço vocês vencerem isso? Animar vocês para isso. Eu preciso dar energia para vocês, beleza? Se vocês têm um certo valor de carga, né, vocês vão precisar de mais energia para isso. Se tiverem menos carga, vão precisar de menos energia para isso, ok? Então, esse tanto de energia que eu tenho que dar para cada coulomb, né, de carga é o que a gente chama de voltagem, né, no popular. É a DDP, é a diferença de potencial elétrico. E a gente acaba chamando de tensão, ok? Então, a tensão, né, ou seja, a diferença de potencial elétrico vai ser a força motriz, beleza? Para poder conseguir fazer com que ocorra esse fluxo de cargas elétricas, tá bom? Então, é por isso que eu escrevi aqui que, né, para eu ter um movimento nesse fluxo de cargas elétricas, tá, eu preciso ter uma diferença de potencial suficiente para que as cargas se movam, tá bom? Ok? A tendência é as cargas positivas irem para o menor potencial e as cargas negativas irem para o maior potencial. Por que isso? Porque a gente viu na aula passada de fluxo de potencial elétrico como o campo está relacionado com o potencial, ok? E aí está relacionado com a distância também, né? O campo elétrico ele interfere de que maneira nas cargas? Bom, se é uma carga positiva, ela tende a seguir o caminho natural do campo elétrico, ok? E a carga negativa ela vai seguir, né, o sentido oposto ao do campo elétrico, tá? Bom, então a gente tem aqui ó, que a corrente elétrica vai ser dada pela quantidade de carga. Aqui eu botei um delta, mas se for pouquíssima carga ou uma quantidade de carga num tempo muito curto, a gente ao invés de colocar o delta, né, a gente usa o Dzinho de derivada, né? De diferenciação.
Então, I, que é a intensidade da corrente elétrica, é dada em ampere, tá? É a variação de carga dividida pelo tempo que levou para aquela quantidade de cargas atravessar aquela área, tá bom? Aquela seção. Então, 1 ampere, que é a unidade da corrente elétrica, tá? 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo, ok? Aí você vai lá, 1 ampere só, tá bom? É 1 coulomb por segundo. Mas, gente, tá? 1 miliampere, tá? Já é suficiente para poder, dependendo da pessoa, causar algum efeito, tá? 1 ampere já pode matar, ok? 1 ampere já é suficiente para te deixar com pelo menos alguma sequela durante algum tempo. Tipo, limitações no movimento, tá? Você não consegue mexer o braço direito, você anda meio devagar, a parte cognitiva fica afetada, ok? E a quantidade o valor da carga elétrica, né, eu posso determinar também em função da quantidade N, né, do número de cargas elementares que estão passando ali. Ó. Então, só relembrando que Q é igual a N vezes zero. Tá? E aí, como eu comentei antes, né, só vai haver esse fluxo de cargas elétricas se houver uma diferença de potencial. Aqui, por exemplo, ó, o polo positivo e o polo negativo. Um maior potencial para o menor potencial. Ok? E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a primeira lei de Ohm. Tá? U é igual a R vezes Z. Ou seja, a tensão, a diferença de potencial, é igual a resistência, beleza? Que se tem ali naquele meio, vezes a intensidade da corrente elétrica. Portanto, o que a gente tira aqui? Ó? Que quanto maior for o potencial elétrico, né, aplicado ali, a diferença de potencial elétrico, maior vai ser o valor de corrente elétrica que vai passar por aquela resistência. Ok? E se eu não tiver diferença de potencial, significa que a minha corrente vai ser zero. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Beleza. Bom, então seguindo aqui, ó, agora eu vou falar sobre os resistores. Né? Os resistores são os caras cuja função deles é oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Beleza? Eles vão oferecer uma dificuldade. Tá? Por quê? A importância deles é transformar energia elétrica em energia térmica. Tá bom? Dissipar, transformar energia elétrica em calor. Beleza? E o nome disso, galera, o nome disso é efeito Joule. Ok? Efeito Joule. Bom, aqui está uma representação de como você pode localizá-lo se você, sei lá, acabar quebrando algum componente elétrico ou eletrônico aí. Vocês acharem um tubinho como esse aqui, tá? Cheio de linhas coloridas, esse é um resistor. Tá bom? Claro que tem outros mais modernos, né? Menores, enfim, hoje em dia. E para que servem essas cores? Essas cores vão dar o valor da resistência desse resistor. Ok? Assim como a temperatura, né, do funcionamento dele, o fator de multiplicação, tipo 1K, ou se é 1 micro, ou se é 1 mega, tá bom? Então, essas cores aqui, essas posições indicam isso. Ok? Essa é a posição deles. Mas como que eu represento eles? Uma coisa que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, e vamos começar hoje, que é o circuito elétrico. Tá? Como que a gente representa isso num desenho? A gente não desenha exatamente como fosse um cilindro dessa forma aqui não. Tá? Ou a gente representa como se fosse um retângulo e coloca a letra R, né, de resistor, ou a gente coloca algo serrilhado assim, ó, tá bom? Representando, né, o resistor e a sua respectiva resistência. Bom, e como eu comentei, qual é a função do resistor elétrico? A função do resistor é dissipar energia, consumir, transformar de uma coisa para outra. Ok?
Tem resistores que fazem isso mais rápido, tem resistores que fazem isso mais devagar, dependendo do material que ele é feito, enfim, isso a gente vai ver depois mais um pouquinho, tá? Bom, e aí, o que acontece? A taxa com que um resistor vai consumir essa energia é chamada de potência, ok? E lembrando que potência, eu vou botar aqui, ó, potência, né? Pot de potência é a energia que foi transformada ali, ou consumida, pelo intervalo de tempo. Ok? Então, potência é energia sobre o tempo. Logo, energia é a potência vezes o tempo. Tá? E aí, eu vou estar chamando aqui de PDIS, a potência dissipada num resistor. Ok? E aí tem essas duas formas mais clássicas aqui. Ó. Ou a potência vai ser a tensão na qual o resistor está submetido. A diferença de potencial entre os polos desse resistor. Ó. Entre esses pontos aqui, ó, por exemplo. Tá? Vezes a corrente está passando por ele. Ou então, quando eu tiver a informação do valor da resistência, eu posso escrever diretamente dessa maneira aqui. Ó, que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Ok? Logo, quem manda mais em termos de potência dissipada? Quem que influencia mais? O valor da corrente que está passando ali ou o valor da resistência elétrica? Quem interfere mais ali? É o termo de maior expoente. Beleza? Quem é o termo de maior expoente? A corrente. Que a corrente interfere com o quadrado do seu valor. Logo, por isso que uma corrente muito alta, quando você tem um pico, né, de tensão de corrente elétrica, né, é perigoso. Por quê? Pode acabar levando a um efeito Joule e acabar tendo um incêndio ou algo do tipo. Tá? Curto-circuito é perigoso, tá? Porque você acaba tendo uma região ali onde não tem resistência, então toda a corrente vai passar por ali, vai chegar na sua fonte de alimentação de novo, vai ficar nesse ciclo e acaba tendo um valor muito alto de corrente, então a potência é muito alta, a energia consumida é muito alta. Então a gente vai falar sobre curto-circuito, a gente vai ver isso em assunto de circuitos elétricos, ok? Bom, então uma outra forma da gente representar a potência dissipada. Se eu combinar aqui, ó, essas duas equações, tá? U é igual a R vezes I, não é isso? Então, se eu jogar, no lugar desse I, eu colocar meu U sobre R, eu acabo chegando nessa relação aqui também, que é importante. Que a potência dissipada é U ao quadrado, a tensão ao quadrado, dividido pelo valor da resistência. Tá? E isso daqui ó, me mostra o seguinte. Talvez de maneira inicial, a gente pense o seguinte. Bom, quanto maior for o resistor, né, a resistência de um resistor, maior vai ser a potência dissipada por ele. Tá? E não necessariamente, pessoal. Tá? Por quê? Olha só, a gente já viu que depende do quadrado, tá, da corrente elétrica. E eu estou mostrando aqui uma equação nova para vocês, onde a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência. Aí tu fala, ué, mas diz, não faz sentido. Faz sim, sabe por quê? Porque quanto menor for a resistência de um caminho, mais corrente vai passar por ali. E a potência é muito mais sensível à intensidade da corrente elétrica. Então, quando a gente ajusta lá o chuveiro elétrico, para a gente tomar aquele banho quentezinho gostoso, quando a gente coloca na posição inverno, na verdade a gente está diminuindo o valor da resistência ali. Ok? Então, eu queria só apresentar isso aqui para vocês perceberem aqui como que estão relacionados, como interfere na potência dissipada. Né? Tanto a resistência, quanto a tensão, quanto o valor da corrente elétrica. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a função, sobre as grandezas, o que cada uma representa? Ou está suave? Beleza.
Então, vou passar aqui, ó. Só que é o seguinte, entenda como esses resistores também podem ser lâmpadas, tá? Porque na verdade o resistor isso acaba sendo mais para lâmpadas mais antigas, né, incandescentes, que tinha aquele filamento, geralmente de tungstênio, que ele era aquecido e aí por conta de um efeito, chamado efeito fotoelétrico, os caras iam perdendo elétrons, esse filamento ia perdendo elétrons, ou seja, ele ia se desgastando. Por isso que a lâmpada, o filamento dela rompia e a lâmpada queimava, tá? E aí vinha aquela coisa, não só energia luminosa, mas também vinha aquela coisa quente, né? Porque a gente sentiu o calor fluindo vindo da lâmpada pra gente, tá? No caso das lâmpadas fluorescentes, o que que acontece? A energia elétrica ali dentro se transforma em uma radiação que está numa região do espectro que a gente não enxerga, ok? Então por isso que tem uma camada, um pozinho por dentro das lâmpadas, ok, fluorescente, para quê? Para que acabe acontecendo um fenômeno de interação que vocês vão ver na outra disciplina que vocês vão fazer, tá? De maneira que a gente consiga enxergar aquela radiação que está ali dentro. A gente enxerga, né, já na cor branca, né, assim, que seria a região da luz visível. Ok? Então a lâmpada sim funciona como um resistor. Ok? Bom, e a gente, né, vocês podem perceber que você não tem um único elemento de resistência na sua casa. Você tem diversos elementos desses. Então a gente pode combiná-los de maneira diferente, tá bom? Quando a gente coloca esses elementos em sequência, tá, um atrás do outro, a gente tem uma associação que a gente chama de associação em série, tá? Como que eu identifico isso? Eles estão no mesmo fio. Tá vendo essas lâmpadazinhas de LED aqui, ó? Ó, um fio, né? Um dos polos do LED está ligado a um polo do outro LED. E assim vai. Ok? Estão ligados aqui pelo mesmo fio, tá? Consequência disso, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? E como é a mesma corrente elétrica, no caso aqui, lâmpadas, né, que estou vendo, resistores que podem ter resistências diferentes, eu acabo tendo diferentes tensões, diferentes DDPs. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui que esse primeiro LED aqui, ó, o vermelho, por exemplo, tá? Ele vai ter entre esses polozinhos deles aqui, deixa eu apagar, entre esses polos aqui, ó, positivo e negativo aqui desse LED, eu vou ter uma diferença de potencial U1, ok? Naquele outro LED ali, o segundo, entre os polos dele, eu vou ter outro valor de tensão, um valor U2, ok? E aí o terceiro LED, entre os polos dele aqui, entre o polo positivo e negativo dele, eu vou ter o meu terceiro valor de tensão. Mas todos eles vão ter a mesma corrente. Então, ó, a corrente geral que está passando aqui é a corrente que está passando no 1, que eu chamei de I1, a corrente que está passando no segundo resistor, que eu chamei de I2, e a corrente que está passando no terceiro resistor, que é I3. Se eu tivesse mais, era só eu continuar com isso. Ok? Bom, o que a gente vai considerar, pessoal? Que o movimento das cargas elétricas se dá do polo positivo para o negativo, ok? Da fonte. Na real, no sentido real, é o oposto. Mas como tem inversão de polaridade, inversão de cargas que na prática se movimentam, acaba ficando elas por elas, tá bom? E a gente considera assim que fica mais fácil o cálculo, tá? Então a gente vai considerar que o movimento de cargas, ou seja, o fluxo de cargas, que é a nossa corrente elétrica aí, sai do polo positivo da minha fonte, da minha bateria. Ok? Tá aqui, ó. Ele vai fazendo esse caminho aqui, ó. Só que se saiu corrente aqui, mano, tem que chegar do outro lado. Senão há algum rompimento aqui no meio. Então, peraí. Se eu tenho corrente atravessando uma certa resistência, eu preciso de uma tensão.
como eu tenho que vencer 3 resistências e não tenho outro caminho para a corrente passar, eu tenho que dar energia suficiente para que toda a carga elétrica vença as 3 resistências. Então, ou seja, a tensão geral que eu tenho que ter entre os pontos A e B, por exemplo aqui, ó, esse é o ponto A e esse aqui é o ponto B, a diferença de potencial entre esses pontos tem que ser igual a DDP ou tensão em cada resistor desses aqui. Então, por isso que a diferença de potencial entre A e B é a tensão no resistor 1 mais a tensão no resistor 2 mais a tensão no resistor 3. Ok? E aí, pessoal, combinando isso, né, como as correntes são iguais, o que eu posso fazer? Coloco todas elas em evidência e tal. E aí eu acabo chegando numa condição que é a seguinte. Eu posso representar todas essas resistências ali por uma única que vai equivaler a todas elas. Então essa resistência que equivale a todas as outras é chamada de resistor equivalente, que vai ter uma resistência equivalente. E aí nesse caso que os caras estão em série, né, que estão em sequência, a resistência equivalente é a soma de todos os valores de resistência que eu tenho ali, que estão em série. Tá bom? Então o meu REC, que a gente chama carinhosamente, é a soma das resistências. Ok? Bom, então, quando eu quero que tudo se acenda quando eu aciono um interruptor, eu tenho que deixar todas essas lâmpadas em série. Qual é a desvantagem? Porque se uma lâmpada dessa falhar, queimar, tá? Ela vai interromper a passagem de corrente elétrica, a passagem de cargas elétricas. Ou seja, eu deixo de ter um fluxo. E lembra, corrente elétrica é um fluxo de cargas. Se eu tenho algo interrompendo, não tenho mais um fluxo. Então, todas as lâmpadas vão se apagar. Não importa se a primeira, a do meio ou a terceira aqui falharem. Todas elas vão se apagar. Ok? Todas elas. Todas elas. Ok? Alguma dúvida aqui sobre associação em série? Então, vamos ver o outro caso, que é o que a gente chama de associação em paralelo. Tá? Qual é a diferença? No caso de associação em paralelo, a primeira coisa que eu tento observar é um nó. O que é um nó? Nó não é um ponto comum. Nó é um ponto onde ocorre a união entre dois ou mais fios. Por exemplo, aqui, ó, isso é um nó, porque está saindo aqui a corrente, ó, vai chegar aqui nesse ponto e eu tenho um fio que vem para cá e um fio que segue. Então, isso é um nó. Da mesma forma aqui, ó, porque um fio que veio se separou nesse e aqui continuou. Tá bom? Então, sempre que eu observo um ponto onde eu tenho separação ou união de fios, como este e este, eu tenho um nó. Tá? E aí, característica disso? Bom, se eu tenho um nó, eu tenho separação de caminhos para a corrente elétrica passar. Então, o que rola? A minha corrente elétrica vai poder percorrer caminhos diferentes. Então, ela não está refém de uma única trajetória. Ela vai poder se separar. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma corrente I que vai se separar numa corrente, por exemplo, I3, que é essa aqui que eu vou botar, ó, passando por esse resistor aqui. Então, I3, ok? Vou ter uma outra corrente. Aí, ó, de todo um valor I, um valor I3, uma parcela I3 veio para cá. Então, o restante vem por aqui. Okay? Ou seja, o que vem para cá é um I menos I3. Quando chegar aqui, vai separar nesse nó, né? Vai separar de novo mais uma parcela da corrente e eu vou ter um valor I2. E aí, finalmente, passando por aqui, eu vou ter um valor I1. Ok?
Então, se eu pegar aqui, ó, e colocar aqui como um nó, que eu vou chamar de A, por exemplo. Aqui um outro nó que eu estou chamando de B. Aqui, ó, C. Aliás, vou até mudar o nome. Eu vou deixar aqui como C. Aqui vai ser B. E aqui D. Por que eu coloquei esses nomes? Para mostrar para vocês o seguinte. Bom, para eu poder promover o fluxo, né, de cargas da corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial para poder ela vencer qualquer elemento que eu tenho no circuito, qualquer coisinha que esteja ali. Só que observa o seguinte, ó, de C até B, eu tenho essa lâmpada aqui, ó, R1, por exemplo, aqui eu tenho R2. Okay? Só que de C para A ou de A para C eu não tenho nada. Então aqui é muito tranquilo, é só a corrente seguir o fluxo dela. Então ela não precisa de uma diferença de potencial para poder, digamos, instigar ainda mais. Aquilo ali ela já vai se movendo por tendência, né? Ela só vai seguir o barco. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu não tiver elemento nenhum entre dois pontos, no caso aqui dois nós, tá? Se eu não tiver elemento nenhum, é só um fio mesmo, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse nome ali que eu dei de C, por exemplo, e dizer que aqui também é um ponto A. Porque eles têm o mesmo potencial elétrico. E o mesmo eu vou fazer com esse D aqui, ó. Eu vou tirar porque aqui eu não tenho novidade nenhuma. Tá bom? É o mesmo fio. Então tem o mesmo potencial elétrico. Então ali eu vou chamar de B também. Então, na verdade, eu só tenho diferença de potencial entre os pontos A e B. Que é o que fica aqui, ó. Que eu vou representar aqui, ó. Aqui é como se fosse o A. Ok? E aqui B. Tá bom? É isso que eu tenho aqui no meu esquema. Né? E pela orientação que eu coloquei da corrente sair pelo polo positivo da minha fonte. Tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Como esses caras agora estão em paralelo, ou seja, estão lado a lado, estão alternados, né? O que acontece? Eu tenho um novo caminho possível para a corrente elétrica passar. Se eu tenho um novo caminho possível para a corrente passar, ela vai passar, ela vai dividir por ele. Ok? Então, eles vão ter valores de corrente diferentes. Tá? Porém, perceber aqui, ó, os caras que estão em paralelo, eles são alimentados pela mesma diferença de potencial elétrico. Então, significa que o valor de tensão, tá? O DDP, para os caras que estão em paralelo, é o mesmo. É a mesma tensão que alimenta, okay, esses resistores que estão em paralelo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, esses caras que estão em paralelo têm a mesma tensão. E aí, como existem outros caminhos para a corrente passar, ela vai se dividir. Qual é a consequência disso? Lembra que eu falei no outro caso que eu podia utilizar um resistor para representar aquele conjunto, aquela associação, que é o tal do REC? Então, aqui eu tenho o meu REC, ó. REC. Tá? Só que nesse caso, o meu REC não vai ser a soma direta. Vai ser a soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a minha primeira resistência, mais 1 sobre a minha segunda resistência, e assim vai. Tá bom? Claro que eu tenho condições especiais. Por exemplo, se eu tiver apenas dois resistores, basta eu fazer um produto sobre soma.
que na verdade acaba sendo tipo um MMC. Né? Isso vem de um MMC que eu faço aqui. Tá? Então, REC é o produto sobre soma quando eu tenho dois resistores em paralelo. Tá bom? E se eu tiver resistores iguais, todos os resistores forem iguais, basta eu dividir pela quantidade que eu tenho ali. Ficou ruim aqui. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, ó. Iguais. O meu REC vai ser o valor de cada resistência dividido pelas N resistências que eu tenho ali. Então, se eu tiver, por exemplo, dois resistores de 6 ohms, qual vai ser o REC? 6 dividido pela quantidade. Como são 2, 6 por 2, 3. Então, o equivalente vai ser 3 ohms. Tá? Ah, Jason, e se não fosse? Vou botar, por exemplo, 2 e 4. Tá? 2 e 4. Como são apenas 2, eu vou fazer o produto de 2 e 4, ou seja, 2 vezes 4, beleza? Dividir pela soma de 2 mais 4, que dá 6, né? Então, 8 sobre 6, isso dá 1,33 e assim vai. Detalhe, observe uma coisa. Quando eu falei que os dois resistores valiam 6, isso para os caras em paralelo. A minha resistência equivalente deu 3. Quando eu falei de valores de 2 e 4, por exemplo, qual foi o valor da resistência equivalente? 1,33 e assim vai. Ou seja, quando os caras estão em paralelo, pessoal, o meu REC vai ter sempre um valor inferior à menor resistência que eu tinha. Então eu sempre vou ter um menor valor de resistência ali. Já sabe que se você tiver 2 e 4, por exemplo, você fez um cálculo e a resposta deu 3 ou deu 2 alguma coisa, você já errou algum detalhe ali da conta. Tá? Por exemplo, 3 e 7 e você achou 4 na resposta. Está errado, porque vai dar sempre um valor inferior à menor resistência. Tá? Bom, então isso acaba acontecendo o quê? Diminui a minha resistência equivalente, né? O que em termos de potência dissipada é aumentado. Mas qual é a vantagem? Uma das principais vantagens aqui. Como eu tenho diversos caminhos aqui para a corrente passar, e a mesma DDP alimenta cada lâmpada, cada resistência, se uma das lâmpadas queimar, a corrente vai continuar passando no mesmo valor pela lâmpada que ainda está em funcionamento. Jason, não vai aumentar o valor da corrente? Não. Ué, mas não tem passando no outro? Não tem problema. Não é porque a lâmpada de alguém se apagou, o brilho de alguém apagou, que você vai brilhar mais. Ok? Por que não vai? Porque a diferença de potencial continua sendo a mesma. Ok? O mesmo valor de antes. Então aqui, essas duas lâmpadazinhas queimaram. Então a corrente elétrica só vai conseguir passar por esse. E se esse terceiro aqui ó, não tivesse queimado, tá? A corrente ia dividir aqui. Ó. Ia ser o mesmo valor que eu calcularia aqui em cima. Tá? Então, só para ressaltar aqui, tá? Quando o cara está em paralelo, são correntes elétricas diferentes, mas eles estão sujeitos à mesma tensão ou mesma DDP. Tranquilo até aqui, beleza? Alguma dúvida? Tá suave? Não. Não, ela continuaria com a mesma corrente. Não importa. Se aqui tivesse, por exemplo, aqui em cima
estavam as 3 lâmpadas acesas, não é? Funcionando. Então, passava uma corrente I1 aqui, corrente I2 aqui, corrente I3 aqui. Geralmente a corrente também está associada ao brilho da lâmpada, tá? Porque quanto maior a corrente, maior é a potência consumida, então maior é o brilho que ela transmite, tá? Então, aqui eu tenho o valor I1, I2 e I3. Se essa lâmpada queimasse, por exemplo, só essa queimasse, eu continuaria com o mesmo valor de corrente I2 aqui, na lâmpada do meio, e o mesmo valor de I3 nessa lâmpada aqui. Tá bom? Porque a fonte não mudou. A tensão é a mesma. É só lembrar lá da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, se eu não mexer na resistência, porque ela está funcionando, e não mexer na tensão, não tem por que passar outra corrente aqui. E não passa de fato. Então o brilho dela não passa mais corrente nela só porque as outras estão apagadas. Tá bom? Beleza. Então vamos ver isso aqui em alguns exercícios, tá? Exemplos de exercícios. Vamos lá. Primeiro aqui a gente vai calcular qual é a resistência equivalente desse circuito. Ok? Bom, então o que eu posso observar aqui? Ó? Isso aqui é um nó? Não. Isso aqui é, ó. Não é? Por quê? Um fio que está se separando em dois. Da mesma maneira que aqui eu tenho um nó. Porque são dois fios se tornando um. Eu observo o seguinte, então a corrente elétrica vai se dividir, ela se dividiria por aqui, mas quando chegasse nesse nó aqui, ela voltaria a ser o valor original, tá? Bom, então eu tenho esses caras aqui que estão separados, né? Esse de 6 está em paralelo com essa galera toda aqui, ó. Só que essa galera toda está no mesmo fio, tá vendo? Não é um nó, é só um ponto. É como se fosse uma quina de um cômodo, de uma casa, do banheiro, enfim, do quarto. Então esses caras aqui, ó, esses 3, 2 e 1, eles vão estar associados de que forma? Eles vão estar associados em série, né? Eles estão em sequência no mesmo fio. Então, como é a primeira resistência equivalente que eu vou fazer, eu vou chamar de REC linha, tá? Como eu já identifiquei, esses caras estão em série. Se está em série, basta eu somar. Então, REC linha vai ser R1, por exemplo, isso aqui, R2, que é esse aqui, e R3 é esse aqui. Ó. Então, vai ser 3 mais 2 mais 1, que vai dar 6 ohms. Então, agora, na verdade, eu posso redesenhar o meu circuito, tá? Esses meus resistores aí, de maneira que, onde eu tinha esses 3, eu posso substituir apenas pelo meu REC linha de valor 6 ohms. Ok? Eu posso colocar ele aqui. Ó. E aí agora fica bem claro para mim que aqui é um nó e aqui é um nó. Observa aqui o seguinte. Eu tenho alguma coisa do ponto B até esse nó? Ou é apenas o fio puro? Eu tenho apenas o fio, né? Então, se eu tenho apenas o fio, significa o quê? Eu posso dar o mesmo nome para esses pontos. Então, aqui eu posso chamar de nó B, ponto B. Olhando aqui para cima agora, ó, entre o A e esse outro ponto aqui, eu tenho alguma coisa além do fio apenas? Então, eu não posso chamar esses dois pontos do mesmo nome. Por quê? Porque esses caras, na verdade, né, para poder a corrente passar por esse desafio, por essa resistência, eu preciso que exista uma diferença de potencial. Então, se tem diferença de potencial, eu não posso dar o mesmo nome. Então, vou chamar aqui de C, por exemplo. Tá? Bom, então agora eu observo que entre C e B eu tenho dois caminhos. O que passa pelo resistor de 6 ohms
e o que passa pelo equivalente REC' aqui, ó, que eu fiz aqui em cima. Então significa que esses caras estão em paralelo. Se estão em paralelo, eu vou ter que fazer aquela soma dos inversos. Mas como são dois, eu posso aplicar a regra do produto sobre soma. Okay? Ou ainda, só pegar o valor deles, já que eles são iguais, e dividir pelo número de resistores, que são 2. Então, vou ter 6 sobre 2, que vai dar 3. Mesma coisa se eu tiver substituído aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Dividido por 6 mais 6, que é 12, vai dar 3 ohms. Bom, então agora eu posso repensar nesse meu conjunto de resistores, substituindo esses dois, o REC', né, vermelho, e o meu resistor preto de 6 ohms, pelo novo resistor REC duas linhas azul. E aí ficaria dessa maneira. Tá vendo? Então agora, mantendo esse ponto C, tá? Se eu fosse escrever em termos de potencial elétrico aqui, ó, DDP, eu poderia escrever, ó, que a tensão entre esses pontos A e B, ó, a diferença de potencial entre A e B, é a soma de cada intervalozinho desse aqui, ó. Por exemplo, a tensão que está alimentando esse segmento aqui, ó, ou seja, o AC, beleza? E esse outro pedaço aqui, ó. Tá bom? Que é o pedaço que está indo de C para B. Então, na verdade, aí eu posso afirmar que a diferença de potencial entre A e B é a soma desses dois trechos ali, ó. O AC mais o CB. Mas como a questão está pedindo apenas a resistência, eu só estou trazendo isso aqui como uma aplicação a mais, tá? Bom, então agora eu estou vendo que esses caras não estão separados por um nó, estão separados apenas por um ponto, né? O mesmo fio. Então, eles estão em série, né? Se está em série, basta eu somar, tá bom? E aí eu tenho o meu resistor equivalente final, meu REC, tá? O verde. Então, meu REC vai ser o REC duas linhas, que é o que eu colhi ali em cima, mais o 4, que é esse camarada que estava aqui, ó. Então, 3 mais 4 vai dar 7 ohms. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Então, vamos seguir aqui, ó. Que agora eu queria que eu ficasse como exercício. Eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Eu quero saber qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B aqui, ó. Esse circuito. Eu quero saber a resistência equivalente desses caras aí. Coisa. Peguei ali e já identifiquei que esses caras estão em paralelo, porque aqui eu tenho um nó, tá vendo? Um nó aqui, um nó aqui. Eu tenho outro nó aqui e um quarto aqui, tá? Bom, e aí se vocês quiserem dar nomes para eles, fiquem à vontade, tá? Aqui, por exemplo, vai ser o nó, sei lá, nó C e aqui o nó D, por exemplo. Tá? Okay? Então, ó, como esses caras estão em paralelo, são dois produtos sobre soma. Ok? E aí vai dar 2, né? 3 vezes 6, 18, dividido por 9, 2. Beleza? Então, confere, tá certinho, porque ó, deu uma resposta que é menor do que a menor resistência que eu tinha antes. Tá? Bom, e aí eu tenho também, né, outros nós aqui, ó. Né, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de F e aqui de E. Tá? Bom, que também, né, eu tenho o seguinte. Aqui por cima eu tenho um cara e aqui eu tenho dois que estão em série. Então esse aqui de 4 ohms está em paralelo com essa série aqui, ó. Tá bom?
que eu já vou resolver junto, porque série é bem tranquilo, né, quando eles estão em série. Bom, eu tenho ali um produto sobre soma também, porque são 2. Okay? Então vai ser 4 vezes a associação aqui de baixo, tá bom? Que é esse 5 mais 7 que estão aqui, ó. Ok? Bom, dividido por 4 mais 5 mais 7. Então, esse cara aqui já dá 12, né? Deixa eu tentar destacar ele aqui de outra cor. Então, esse carinha aqui, esse cara aqui equivale a um de 12 ohms. Beleza? Que é isso aqui, ó, que está representado, tá? Então, aqui 12 ohms. E embaixo a mesma coisa, tá? 12 ohms. E aí isso vai dar 3, beleza? De novo, ó, um valor inferior à menor resistência, tá? Então agora eu posso redesenhar isso tudo, né? Repensar essa minha associação gigantesca, né? Que a gente chama de associação mista, quando eu tenho tanto em série quanto em paralelo. E vai ficar dessa maneira aqui, ó. Eu tiro aqueles caras e chego nisso aqui, ó. Meu REC linha e meu REC duas linhas. E agora eu observo que está geral em série, geral em sequência. Então isso vai me dar um resistor equivalente, né, final, meu REC mesmo. Como estão em série é só eu somar. Então vai ser 4, que esse cara está aqui, mais o REC linha, que eu achei aqui em cima, mais 1 que está aqui, e o REC duas linhas que eu achei aqui no procedimento anterior. Então vai dar 4 mais 2 mais 1 mais 3, isso vai dar 10 ohms. Beleza? Eu acho que todo mundo acertou isso aí, né? Pelo menos assim, ninguém manifestou outro resultado, então acredito que tenha sido isso mesmo para todo mundo. Show de bola. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. Seguinte, se R igual a 2 ohms e a tensão que está alimentando esse cara aqui é de 5 volts, eu quero saber letra A, o REC, B, a corrente I que passa no circuito, ok? E C, a potência consumida pelo circuito todo. Bom, então a corrente sai do polo positivo da bateria, que é representado pelo maior pino ali, ó. Ok? Então, ó, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo, ok? Então aqui está vendo minha corrente I. Quando ela chegar aqui, ela vai se separar. Tá bom? Aqui vai vir um valor, por exemplo, I', tá bom? E para cá vai vir um valor I duas linhas, por aqui, ó. I duas linhas, ok? Só que quando chegar nesse nó aqui de novo, nesse outro nó aqui, ó, ela vai separar por conta desses dois resistores. Então aqui, na verdade, vai vir um I' e aqui vai vir outro I'. Só que é o seguinte, pessoal, vamos ser razoáveis. Se as resistências são iguais, todas elas valendo 2 ohms, qual seria a proporção mais adequada e tão submetida à mesma tensão, né, de 5 volts? Qual seria a proporção mais adequada aqui de divisão dessa corrente? Se os dois caminhos oferecem a mesma resistência, então a tendência é que a corrente se divida à metade, tá bom? Então aqui viria um valor de I'1, por exemplo, que na verdade é I' sobre 2. E aqui também vai ser I' sobre 2. Beleza? Eles vão se juntar aqui novamente. Tá, ó. Vai vir aqui, vai vir aqui. Pronto, chegou nesse nó. Nesse nó vai voltar a sair o valor I' original. E o I duas linhas passando aqui por cima, ó. E aí, quando eles voltarem, se encontrarem neste nó, eles se fundem novamente ali e volta a ser a corrente I que volta para a minha fonte. Beleza? Então esse é o caminho que está acontecendo aqui, pessoal. Outra coisa, se eu for falar em termos de
nome, né, dos nós ali, dos pontos. Eu tenho um nó aqui e um nó aqui, ó. E observa que nesse ponto aqui, entre esses dois pontos, eu não tenho nada, eu tenho apenas fios. Então, o mesmo nome que eu posso dar para esse nó, eu posso dar a este. E o nome que eu vou dar a este nó, eu posso dar a esse aqui. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, deixa eu ver uma cor que vai destacar bem ali. Então, vermelho. Aqui, se eu chamar isso aqui de B, aqui também é B. E se aqui for A, esse outro carinha aqui também é A. Porque eu não tenho nada entre esses pontos. Beleza? Bom, então vamos começar a fazer a letra A, que é achar o REC. Tá bom? Vou começar por aqueles dois mais externos ali, que estão em série. Ok? Bom, esse é REC', caras em série. Beleza? Cada um valendo 2. Então 2 mais 2 igual a 4. Beleza, já achei meu primeiro ali, o REC'. Agora o que eu tenho? Esse REC' vai estar em paralelo com as outras duas resistências. Ok? Então aí sim eu vou ter o meu REC total. Tá? Então meu REC total vai ser com 3 resistores. Então eu não posso fazer mais produto sobre soma, tá vendo? Não consigo mais. Então 1 sobre REC é igual a 1 sobre REC', mais 1 sobre um R desses, mais 1 sobre o outro R. Ok? Substituindo os valores, o que eu tenho aqui? Ó? O 4, que está aqui, o 2, que é o valor da resistência que o problema deu. Eu não posso somar isso daqui direto, porque eles não têm o mesmo denominador, né? Mas eu sei que o MMC entre 2 e 4 é 2. Então, aliás, é 4, né? Então, 4 dividido por 4, 1. Eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar aqui, né? 4 dividido por 2, 2. Vou pegar esse 2 e vou multiplicar aqui. E aí, por 2 aqui, multiplico aqui, né? Então, o que eu tenho? Que 1 sobre REC vai ser o meu MMC aqui no denominador, e 1 mais 2, que é 2 vezes 1, e o outro 2 aqui em cima. Eu quero REC', né? Então, isolando REC', eu sei que isso vai ser 4 sobre 5. 4 sobre 5, então, minha resistência aqui é equivalente de 0,8 ohms. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Então vamos para a letra B agora, que é a corrente que passa no circuito todo. Então agora eu estou considerando que todos aqueles meus 4 resistores, na verdade, se tornaram um único, que é o REC. O REC azul ali, de 0,8. Bom, então pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então a corrente que vai passar no circuito é a tensão do circuito, da fonte, dividido pela equivalente daquele circuito, da minha REC daquele circuito. Tá? Então a tensão é 5, o REC é 0,8 que eu achei. Então 5 por 0,8, isso vai dar 6,25 amperes. Então essa é a corrente I que está passando no circuito, tá? Essa é a corrente I que está passando ali. Ok? Bom, e vamos ver a letra C agora. Potência consumida pelo circuito. P igual a U vezes I. Né? Ou podia ter feito também com que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Era só pegar o valor do REC e ver a corrente que está passando ali e elevar ao quadrado. Então vai ser 5 vezes 6,25 e isso vai dar 31,25 watts. Tá bom? Jason, e se o problema estivesse perguntando qual seria o valor de I', por exemplo? Tá? Qual seria o valor de I'? Como que eu faria para calcular isso? Bom, é só perceber o seguinte, né? Como eu já nomeei os pontos aqui para me facilitar, então essa mesma tensão aqui, U, é a que está alimentando esses caras que estão em paralelo.
Beleza? Bom, então qual é o valor que eu tenho aqui nesse ponto? Tá? Aqui o meu REC aqui nesse ponto aqui, ó. A tensão é a mesma, né? A tensão é a mesma. Qual é o REC que eu vou ter aqui? Aqui são 2. Não é isso? 2 que são iguais, de valor 1. Então a tensão I' que vai passar ali vai ser o U dividido por esse conjuntinho aqui, ó, que eu vou chamar de REC duas linhas, tá? Eu vou até trocar essa cor aqui, eu vou botar um... Bem que nem tem tanta opção assim, mas... Vou botar aqui, ó. Esse vai ser o REC duas linhas. Tá bom? Então aqui vai ser REC duas linhas. Tá? Então qual vai ser o valor de corrente ali? Vai ser o U, que é 5. Beleza? Dividido pelo meu REC'. Mas quem é REC'? O meu REC duas linhas, na verdade. É esses caras aqui, ó. São dois iguais que estão em paralelo. Então, meu REC duas linhas vai ser R dividido por N, onde N é o número de resistores iguais. Então, vai ser 2 dividido por 2. Então, vai ser 1 ohm. Ok? Bom, e aí com isso, substituindo aqui, ó, eu vou ter 5 sobre 1. Então, o valor de I' é de 5 amperes. Então, ou seja, de todos esses 6,25, 5 estão vindo só para essa associação aqui, ó. Tá vendo? É porque esses caras aqui em série são tão pesados, digamos assim, são tão resistentes, tão difíceis, que 5 dentre esses 6,25 vieram para cá, para a associação em paralelo. Então o restante passou ali por cima. Tá? Então quanto que seria o I duas linhas? O I duas linhas seria a diferença. I duas linhas é I menos I'. Então a corrente que está passando ali, ó, meu I duas linhas, vai ser 6,25 menos 5. Então ali por cima foi 1,25 amperes. E se o problema quisesse saber qual o valor, né, desse I' sobre 2, aí era só dividir, ó, o I' aqui, que é 5 por 2 de 2,5. Então está vindo 2,5 amperes para esse resistor, 2,5 amperes para esse resistor e 1,25 amperes está passando por esses dois aqui. Beleza, pessoal? Entenderam essa proposta aqui, emendando no exercício? Beleza, então. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Ó, tem um outro exemplo aqui que eu não sei porque ele não pegou a animação. Acabou tirando aqui. Enfim. Deixa eu só colocar aqui rapidão. Beleza. Coloquei. Então vamos lá. Ó. No circuito representado no esquema abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro em amperes e a leitura do voltímetro V em volts são respectivamente quanto? Bom, por que esse amperímetro está aqui? Esse amperímetro ele tem uma resistência desprezível.
Por quê? Só para poder ele não, para dizer que ele não interferiu em nada, e ele vai medir a intensidade da corrente elétrica que está passando aqui. Ok? Então essa é a função do amperímetro. Amperímetro, lembra o que? Ampere. Então, falou em ampere, falou de corrente elétrica. Então ele está querendo saber qual é o valor da corrente no circuito. Ok? E para que serve esse voltímetro aqui? Ele serve para poder medir a diferença de potencial entre dois pontos. Então ele foi colocado aqui, ó, entre esses caras que estão em paralelo. Ele poderia estar aqui também, não ia fazer diferença nenhuma, tá? Ele está aqui para medir a tensão no qual esses dois caras estão submetidos aqui, o R1 e o R2. Só que o voltímetro ele tem uma resistência muito alta, de maneira que é praticamente desprezível a corrente que passa por ele, só para poder não interferir no meu circuito, tá bom? Que a gente considera isso. Então, esse cara tem uma resistência absurda, então a corrente que passa por aqui é desprezível. Logo, vai passar apenas uma corrente aqui, ó, I1 por aqui, pelo resistor 1, e uma corrente I2 por aqui. É isso que vai acontecer, tá bom? E depois todas elas vão se juntar nesse nó aqui. Tá bom? Vão se juntar nesse nó aqui e volta a ser a corrente I. Então observe que no resistor 3, a corrente que passa por ele, a corrente I3, é na verdade a própria corrente que está circulando, né, está passando pelo circuito. Tá? Bom, então como é que é o passo a passo, pessoal, basicamente? Geralmente, você vai ter que achar o REC para depois descobrir a corrente que está passando no circuito e assim você vai desmembrando o que o cara está pedindo. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é achar o REC. Tá? Vou pegar primeiro aqueles caras que estão em paralelo ali. Ó. Por quê? Porque aí eu ficaria preso com o meu R3, né, em série com essa sequência em paralelo. Então, vou começar pelo paralelo. Okay? Então, meu REC linha vai ser o quê? Produto sobre soma, porque são 2, tá bom? E são iguais, na verdade era só fazer 12 sobre 2, que daria 6. Mesma coisa aqui. Tá bom? Então já descobri ali que eu posso trocar esses resistores, esses dois resistores ali em paralelo, por apenas um de 6 ohms, que é o meu REC linha aqui, ó. Tá bom? E aí agora eu sei que, deixa eu só apagar esse 3, colocar ele aqui, poder não atrapalhar a gente. Então I3 é igual a I. E aí então agora o que eu tenho? Que R3 está em série com o meu REC linha, me dando o resistor equivalente total, o REC. Tá? Bom, se está em série, basta eu somar. Ok? Então o REC vai ser o R3, que é 12, mais o REC linha, que é 6. Então isso vai dar 18 ohms. Tá bom? Achei o resistor equivalente total do meu circuito. Então agora é hora de descobrir qual é a corrente total I, que é a própria leitura do amperímetro. Tá? Bom, então pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, então a corrente é U sobre o meu REC. Então vai ser, né, o valor que está ali de 36, que é a tensão, dividido por 18. Então eu sei que a corrente total é de 2 amperes. Ok? 2 amperes. Bom, descobri ali a corrente. Agora, como que eu vou fazer para descobrir qual é o valor de tensão que está sendo lido ali no meu voltímetro? Olha só, vamos entender. Esse 36 volts aqui, esses 36 volts são utilizados para alimentar todo o meu circuito. Então, um pouquinho é para cá e o restante é para alimentar essa associação paralela. Então, se eu descobrir o quanto que eu tenho de diferença de potencial em R3, que eu vou chamar de U3, tá? Se eu descobrir quanto que vale U3, eu consigo descobrir quanto que vale nesse restante aqui, ó.
né? Por quê? Vai ser o que vai sobrar, né? Dos 36 volts, uma parcela está aqui e a outra parcela está nesses caras. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm de novo. Só que como eu estou vendo o resistor 3, eu estou colocando que U3 é igual a R3 vezes I3. Tá? E eu já tinha falado com vocês que I3 é a própria corrente I do circuito. Então, a tensão que eu tenho aqui, a diferença de potencial, vai ser o valor da resistência dele vezes a corrente. 12 vezes 2, 24 volts. Tá bom? Ou seja, olha só o que acontece aqui. Se eu tenho 36 volts alimentando esse cara aqui e a associação paralela, então a tensão desses dois caras somadas, porque eles vão estar... Essa associação aqui ó, está em série com este cara. Então soma os DDPs. Então 36 igual a U1 mais U3. Então isolando o 1, que eu estou chamando isso aqui né, de U1, tá? Chamando isso aqui de U1, vai ser 36 menos 24 que eu achei ali. Então, a leitura desse meu voltímetro é de 12 volts. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Bom, então, era isso que eu tinha para poder a gente conversar hoje, tá bom? Obrigado pela presença, né, dos que estiveram aqui. Então, tenham todos uma ótima tarde. Boa tarde.